mais um Sobrevivendo ao Vivo, aquele quadro que é maior que o Vivendo ao Vivo. O Vivendo ao Vivo eu tenho que comprimir todas as minhas falas em 3 minutos. No Sobrevivendo, a gente tem aquele tempinho aconchegante para falarmos dos times do Distrito Federal dentro da Série D. Então vamos falar hoje, porque onde estamos? Na boca do jacaré. E se vacilou, você caiu lá. Estamos falando de vitória do Brasiliense 1 contra 0 equipe do Yumas. Vamos falar sobre esse jogo, mas claro, antes de começar, já fazendo aquele mexanzinho também, curte, dá like, compartilha, tudo aquilo que você sabe que você pode fazer para dar um apoio daqui, um apoio também aqui, tentando trazer um pouco do futebol candango para vocês, mas vamos para o jogo. Como chegou o Jacaré para essa partida? Bastante pressionado. O Brasiliense vem de uma derrota no Clássico, jogando lá no Bezerrão contra o Gama, o 3-2, chega com 7 pontos, na quinta colocação, fora do G4, em um grupo de 6, e o Jacaré, na minha visão, tem a obrigação, sim, de passar pela próxima fase, pelo que essa equipe tem de potencial e pelo investimento, pelo grupo também, tem que passar o Brasiliense, mas não, se complicou no grupo até aqui, chega para essa partida com apenas uma vitória na Série D. Vitória conquistada exatamente contra o Yumas lá em Goiás e agora enfrentando a equipe Grená aqui no Cerejão, a boca do Jacaré. Então vamos falar como chegou o Yumas, né? O Yumas, último colocado, um pontinho apenas só nessa Série D, vem aí já sem chance de classificação, chega aqui abalado, né, psicologicamente assim abaixo, porque não tá com chance de classificação, e o Brasiliense tinha o dever de casa. Eu não gosto de falar de obrigação no futebol, mas se quisesse pensar ainda em avançar de fase, era obrigação vencer essa partida, tá? Obrigação, chegou aqui, dever de casa completo. É chegar na professora daquele vizinho e já pensar nas próximas partidas. Como foi o jogo? Brasiliense chega para a partida de hoje diferente dos outros jogos. A gente percebe que é um Brasiliense que ainda está tentando encontrar seu trio de ataque, ainda não tem aquele trio de ataque definido, já todo certinho, ainda está tentando novas peças. O meio-campo a gente sabe mais ou menos como vai pôr. O Marco Júnior, Tarta, são peças aí fundamentais, pilares desse time do Brasiliense. E na defesa também a gente já tem uma base um pouco maior, nas laterais, no gol nem se fala, o Kaiser é o goleiro, mas na frente muitas trocas. Hoje, a equipe veio diferente, tá? O Marlone veio nesse papel de 9, lógico, distante de ser um pivôzão, aquele cara para brigar dentro da área, não, mas criador, saindo, dando um passo atrás, compondo também o meio campo quando precisava, mas era o Marlone, esse cara mais à frente, mais ofensivo, João Vitor de um lado, René Silva do outro. René Silva ganhando sua vaga no time titular e eu achei merecido. Veio entrando muito bem nas partidas, é um jogador que eu gosto, tá? Eu gosto do René Silva. O que eu vi ele fazendo nesse ano no Paranoá, foi o melhor jogador da equipe do Paranoá para evitar o rebaixamento da equipe no Candangão, contratado pelo Brasiliense, vem entrando bem nos segundos tempos e tendo agora sua oportunidade o René Silva. Veio assim o Brasiliense, o Jacaré, contra o Yumas, Rafael Miranda, treinador do Real Brasília. Ele mesmo fez uma boa campanha no Candangão, mas agora o Yumas já sem chance de classificação, sem enrolação, vamos ao que foi a partida. Primeiro tempo, o Brasiliense começou muito bem, assim como foi durante o jogo inteiro. Eu comento, né, que o Brasiliense é um time muito instável, de altos e baixos, que variam até dentro da própria partida. Muitas partidas são perdidas e pontos são perdidos pelo Brasiliense, porque tem 20 minutos muito bons, 10 minutos abaixo e acaba sendo bonito nesses 10 minutos, varia dentro da própria partida, como dentro da própria competição também. Hoje não. Hoje foi um Brasiliense mais estável, que começa a partida numa cobrança de Tarta que a bola, ó, beija a trave e vai para a linha de fundo, já dando as cartas, o Jacaré em seu pântano, né? E aí o Brasiliense consegue ter mais volume de jogo, consegue criar, o René Silva ali na fumaça, ele na rabisqueira, consegue também algumas chances, João Vitor compondo o outro lado da ponta direita, mas também aparecendo dentro da área, e o Malone funcionando até bem, como esse 9 mais móvel. Claro que esse time brasiliense, como eu já falei, tá tentando achar o seu trio ofensivo. Tem peças no banco, como por exemplo o Vitor Xavier, o Alves Pernambucano, o próprio Montanha na ponta. Então é um time que tá tentando se organizar. Não sei se vai entrar, por exemplo, como entrou hoje, para enfrentar o Luverdense na próxima rodada, mas enfim, é um brasileiro tentando se organizar. Hoje funcionou muito bem. O Tarta é diferente, né? A gente sempre fala, ele é diferente, o toque na bola, o jeito que ele organiza a equipe, muito bem. E depois de algumas chances criadas e boa parte desperdiçada, a bola não estava entrando. Ali por volta dos 18 minutos sai o gol do Jacaré. Muito importante, tá? É muito importante sair esse primeiro gol, porque por mais que ele seja melhor na partida, sai o gol, fica mais tranquilo, já tira aquele perigo da ansiedade.
já coloca pro fundo das redes. Quem fez o gol foi o Marcos Júnior. Marcos Júnior, que é um pilar desse time no meio campo, muitas vezes jogando de primeiro volante. Eu gosto mais dele de segundo homem desse meio campo, como foi hoje. Ficou aí para o camisa 5 do Brasiliense, o Hipólito, fazer esse primeiro homem. E aí consegue seu gol numa bola recebida na entrada da área. Bate, chapa no cantinho, no contrapé do goleiro. E já que estamos falando com o Marcos Júnior, quem vai falar é ele. Então roda a entrevista do Marco Júnior. Futebol aqui, estamos com o Marco Júnior, autor do gol que gerou uma grande vitória muito importante para o Brasiliense. Queria que você comentasse dessa atuação que poderia, até pelas chances criadas, ser mais de 1-0, até ampliando esse placar, mas uma vitória muito importante com um gol seu que coloca o Brasiliense de momento no G4 e buscando a classificação para as últimas rodadas. Primeiramente o sentimento é de felicidade, né? Porque acho que quem vem acompanhando a gente vem vendo que a gente vem fazendo boas partidas, criando bastante, igual hoje. Infelizmente não estamos conseguindo fazer os gols que possam nos dar a vitória, mas assim, a gente se colocou nessa posição de briga pela classificação, agora é continuar fazendo o que a gente está fazendo, buscar essa classificação aí na garra. E queria que você comentasse a sua importância dentro desse meio campo, dentro desse time do Jacaré, sendo uma peça fundamental atrás, mas também tendo suas oportunidades de fazer gols, como foi o de hoje. Como aqui, como em outro lugar que eu joguei, eu sempre me coloquei à disposição de fazer qualquer posição ali no meio. Hoje eu pude entrar um pouco mais adiantado, onde me deu algumas chances de finalizar em gol. E graças a Deus fui feliz em uma e consegui fazer o gol que traz essa vitória tão importante pra gente. E você comentou sobre os próximos jogos, são 2 muito importantes aí, confrontos diretos, quase finais para as próximas rodadas dessa primeira fase. E o que levar para esses próximos jogos, pensando muito também que já enfrentaram esse time, já tem esse conhecimento para as 2 próximas rodadas. Eu acho que é levar o que nós fizemos hoje, é garra, agora é garra até o final, levar o jogo que nós fizemos uma grande partida. Infelizmente, como eu falei, não botamos a bola para dentro, como eu mesmo tive, acho que umas 3 oportunidades e não só consegui concluir uma em gol. É isso, cara, é a gente trabalhar pé no chão, que se Deus quiser no final da primeira fase do campeonato a gente vai estar lá entre os 4. É isso, conversamos com o Marco Júnior, atleta todo gol do Brasiliense. Tá aí as palavras de Marco Júnior conversando com a gente, e realmente foi isso. Um brasiliense que criou mais chances, criou mais volume ainda no primeiro tempo, teve chance para ampliar o placar, e uma chegava basicamente em bolas alçadas à área, uma tentativa ali de chuveirinho, tentar ganhar uma bola aérea, mas nenhuma que tenha sido tão perigosa assim para a equipe do Brasiliense, buscava alguns contra-ataques, mas não conseguia acertar também seu último passe. O Brasiliense sim conseguia acertar contra-ataques, principalmente ali na ponta esquerda do Brasiliense, com bolas já ligadas para o René Silva muito boas, inclusive, acho que o Hipólito deu uma ou duas bolas excelentes para o René Silva aumentar esse contra-ataque aí, e o Brasiliense que foi melhor no primeiro tempo, merecia até sorte melhor, mas finaliza a primeira etapa e o Kaiser também saindo muito bem nas bolas aéreas para não deixar o Inhuma se criar na partida. Intervalo, conversamos com os torcedores, alguns mais otimistas, outros acompanhando essa Série D do Brasiliense já não tão otimistas assim, otimistas na vitória, mas ainda um pouco com o pé atrás de como vão ser as próximas partidas. Enfim, o time volta para o segundo tempo com algumas mudanças. Entrou o Montanha, por exemplo, no lugar do René Silva, e quem foi fazer a função de 9 com a saída do Marlone foi o João Vitor. E agora a gente vai falar de Montanha, tá? O garoto que realmente não começou muito bem essa Série D, não, jogos de altos e baixos, mas algumas falhas, assim, no começo dessa Série D, durante essa Série D, foi perdendo posição também, criticado pela torcida, muito, inclusive naquele último jogo, foi contra a Aparecidense, se eu não me engano, que ele acaba tentando desviar uma bola errada para trás, e aí saiu o gol do adversário. Acho que foi contra a Aparecidense, tá? Não tenho certeza, é muito jogo aqui. Mas, enfim, acho que foi contra a Aparecidense. Mas o Montanha que entrou hoje, e entrou muito bem o garoto. Entrou muito bem, puxou contra-ataques, teve chances de gol. E o segundo tempo foi de um brasiliense que jogou bem, criou volume, mas a gente volta a bater na tecla. Pouco efetivo. Tem que punir mais o brasiliense. O Jacaré, principalmente no seu pântano, no vacilou, caiu na boca do Jacaré, como diz em seu próprio hino, tem que começar a morder mais, a dar aquele giro do jacaré lá. Já viu o giro do jacaré? Inclusive, tem uns vídeos de jacarés bebês dando giro, já viu? Que ele pega a mão do cara e faz assim, ó. Enfim, que bobagem, né? Que bobagem. Tô aqui atrasando os seguranças para fechar o estádio para imitar um jacaré. Enfim, continuando, tem que ser mais eficiente. O Montanha criou boas oportunidades, como eu falei,
caindo muito aqui pela ponta direita de ataque do Brasiliense, criou chances, foi para um contra um, cruzamentos com perigo, boas chances criadas ali na velocidade, no rabisco, teve uma bola que ele puxou um contra-ataque lá de trás, conseguiu ganhar na meia-lua, dribla o goleiro, ele finaliza, ficou na dúvida se a bola bate na mão ou não do jogador do Inhumas, mas acaba passando do lado da trave, merecia um gol do Montanha, tá? Até para tirar essa carga a mais que sofre o jogador do Brasiliense, crítica da torcida, que em parte ok, né, porque ele realmente não começou tão bem, mas em parte, poxa, hoje ele achei boa a atuação dele, claro, faltou o gol, eu entendo, teve erro sim, mas achei ele muito, jogador que se doou muito e que conseguiu criar boas chances, a gente vê até alguns jogadores brasileiros que estavam no banco de reservas apoiando o Montanha, acho que é importante pro garoto, enfim, acho que merecia um gol pra tirar, né, essa começar a cair mais as graças da torcida, mas enfim, gostei do segundo tempo, mas também, voltando, nem tudo são flores, faltou o gol. E faltar o gol foi o ponto do Jacaré praticamente no jogo inteiro. Faltou o gol. Teve uma chance com Tarta quase na pequena área que ele acaba batendo por cima, é um jogador de muita qualidade, então a gente geralmente espera, eu já estava ali pronto para o gol. Teve algumas boas chances, também do João Vitor, cruzamento de Netinho, empilhou chances do Brasiliense e tem que fazer gol. Hoje não fez falta, mas era contra uma equipe do Inhumas, que né, já não briga mais por tanta coisa no campeonato, que não vinha chegando tanto, mas o 1-0, a gente fala que, claro, 2-0 é o placar mais perigoso no futebol, mas mais perigoso está ganhando por 2, ela está ganhando por apenas 1, e mais perigoso ainda está empatando, e mais perigoso ainda está perdendo. Então não sei se eu concordo muito com esse ditado não, tá? Mas enfim, um gol só de vantagem, você tá à mercê de um cruzamento, tá à mercê de uma chuveirada. Nesse momento que eu caminho para vocês, porque eu tô pensando, será que eu botei para gravar? É claro que eu botei, né? Sempre boto, enfim, mas eu sempre confio aí também. Então, voltando. Faltou o gol, tá? Faltou o gol do Brasiliense, teve chance, depois entra Lila, Vitor Xavier. É um time que, já falei, tentando se encontrar no ataque, mas hoje conseguiu fazer um bom jogo, foi estável, mas não foi eficiente. E as maiores críticas que eu tenho a esse time brasiliense é um time que oscila muito e não é eficiente. Hoje não oscilou, mas faltou mais gol. Enfim, vitória importantíssima que coloca o Brasiliense na briga para essa vaga. Faltam 2 rodadas apenas para finalizar essa primeira fase e não vai ser fácil. Confrontos diretos nos próximos jogos. Próxima rodada é contra o Luverdense aqui mesmo no Cerejão, na Boca do Jacaré. Jogo chato, jogo difícil, é clima de final mesmo, tá? Clima de final mesmo. E vai finalizar contra o Primavera lá. E é difícil, tem viagem, o gramado do Primavera não é muito bom, então, né, tem todas as questões que dificultam. O Luverdense perdeu lá, o Gama venceu apenas por 1-0 lá, é difícil, não é fácil jogar lá não, e é outro confronto direto. Então o Brasiliense tem 2 finais daqui para frente para conseguir a classificação. A obrigação hoje, dever de casa, foi completo, né? Cumpriu o dever de casa, e agora quem vai falar com a gente, inclusive, sobre um jogo que o Brasiliense não levou gols, importantíssimo vai ser contra o Luverdense Primavera não levar gols, até porque, né, vai exigir fazer mais e a eficiência vai se fazer ainda mais relevante. Quem falou com a gente foi o Iago, então vamos aí com o defensor do Brasiliense. Futebol aqui, estamos com o Iago, zagueiro da equipe do Brasiliense. Um jogo que o Brasiliense sai sem levar gols e sai com mais 3 pontos. Queria comentar de você a importância da atuação defensiva. Claro, foi um Brasiliense que esteve muito próximo do segundo e do terceiro gol, mas também a importância de sair com um placar zerado aí do lado de vocês. A importância não só do sistema defensivo, é o time inteiro correndo, o time inteiro se dedicando. Já vinha tempo que a gente vinha merecendo uma vitória, principalmente em casa com essa torcida. Então, muito importante os 3 pontos, principalmente não conseguir levar gol. E frisando novamente, não é mérito só da defesa, é mérito do time inteiro a gente não ter levado gol. Você comentou isso, até porque o time foi muito operário na parte dos jogadores da frente também, batalhou bastante, agora vocês terão 2 finais pela frente. Queria saber de você a importância, claro, também de fazer gols, como é o futebol, mas de levar um placar zerado para os próximos jogos que vão definir a vida do Jacaré para a próxima fase. Cara, a importância é a mesma, a gente está dando a mesma importância para todos os jogos. E a dedicação tem que ser a mesma em todos os jogos. O time inteiro se dedicando e continuando dessa forma, com certeza a gente vai buscar essas 2 próximas vitórias. É isso, conversamos com o Iago aqui, zagueirão da equipe do Brasiliense. E para finalizar a entrevista também do Wesley, goleirão do Inhumas. Vamos com o Wesley. Futebol aqui, estamos com o Wesley, goleirão da equipe do Inhumas. Uma partida difícil fora de casa contra o Brasiliense. Uma partida em que vocês chegaram aqui e você conseguiu fazer boas defesas, manter realmente o placar até levar o primeiro gol. Você acha que esse primeiro gol no primeiro tempo acaba condicionando o jogo para o resto aí da partida? Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus por estar aqui, né? Agradecendo essa oportunidade, não só pela Deus em mas também por estar vestindo essa camisa. Sim, eu acredito que tomar um gol no começo do tempo acaba sentindo um pouco, mas é questão de cabeça não sentir o gol
Trocaria todas as defesas que eu fiz pela vitória de hoje para nós, né? Mas infelizmente é isso. Agradecer a Deus na derrota, no empate e na vitória, somente a Ele. E agora terá mais outros 2 jogos para finalizar essa primeira fase. Como encarar esses últimos jogos e pensamento de como foi e como será essa Série D para a equipe do Yumas? Bom, encarar esses outros últimos jogos aí como sempre foi o começo do campeonato, com seriedade, trabalhando pra caramba e terminar do jeito melhor possível, que é o que todos nós merecemos, que a gente trabalha pra caralho. Esse campeonato todo não foi fácil pra ninguém, mas é isso, é o que tem, é trabalhar e evoluir cada dia. É isso, conversamos aqui com o goleirão do Yumas, o Wesley, que fez boas defesas na partida de hoje. Então é isso, vitória do Brasiliense, importante, mas importante salientar também que só tem 2 vitórias na Série D e as 2 contra o Yumas, então precisa dar resposta. É um time que tem capacidade para isso. Vamos observar os próximos passos, próximos jogos, Luverdense aqui, no Cerejão, e depois Primavera lá, 2 finais. Para finalizar, acompanhem com a gente a classificação de momento do grupo do Brasiliense do Gama, grupo A3. Primeiro colocado Gama, já classificado em primeiro, tranquilo, melhor campanha da Série D com 22 pontos. Segundo a Aparecidense com 12 pontos. 12 pontos de momento, que vem empatando agora no momento que eu gravo para vocês contra o Luverdense. Terceiro, a Primavera com 11, quarto, Brasiliense com 10. Quinto, Luverdense com 9 pontos, mas é porque o momento do jogo está empatado entre a Aparecidense e o Luverdense. Em sexto colocado, um Yumas. Brasiliense, a depender do jogo da Aparecidense e do Luverdense, pode acabar fora da zona de classificação, mas vamos acompanhar aí nos próximos dias. É isso. Então finalizo esse vídeo deixando uma pergunta para vocês. Teria coragem de ter um jacaré bebê em casa? E deixaria ele morder e dar um giro? E eu pergunto também, qual é o bicho mais perigoso para se ter em casa? O mais perigoso para se ter nas ruas é o quero-quero, que estão ali me olhando. Vou ver se dá para mostrar para vocês o quero-quero. Olha lá. Eu já dei umas 3 olhadas que eles já meteram um rasante em mim. Vamos ver, vamos dar o zoom aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha os quero-quero. Isso é bicho perigoso, tá? Isso aí tu não mexe com eles, não. Enfim. Quero-quero. Pra não me atacar. Quem quer mesmo a vitória do Brasiliense é o torcedor do Jacaré. Então é isso, eu me despeço de vocês, sobrevivendo aqui novamente, sozinho no estádio, para mais um Sobrevivendo ao Vivo. É isso, valeu, até mais, fui!